Estamos de volta com o programa Brasil Cristão, é isso que nós queremos e eu sei que você está entendendo a nossa mensagem aqui. Por quê? Porque quando você liga para nós e se associa, significa eu estou junto, eu quero fazer parte, eu quero transformar o Brasil junto com vocês. Eu quero estar nessa missão de ter um Brasil cristão. Se você ainda não ligou para nós, ligue e se associe, vem conosco nessa missão que é árdua, mas é gratificante. É isso que nós queremos. Assim como a Arlene Stenger, de Curitiba, no Paraná, se tornou sócia. Conterrânea, minha conterrânea, isso aí. Deus abençoe você, viu, Arlene? O pedido de oração que está aqui, ó, aqui já está dando um montinho aqui, nós vamos rezar por todos no final do programa, tá bom? Maria Luduína do Nascimento, aí ó, parente, Nascimento. Parente. Brasília, Parente. Distrito Federal, seja bem-vinda, minha querida. Não, parente, tá vendo? Gente, olha, deixa eu falar para vocês que nós estamos ao vivo pelo Facebook da Rede Século XXI. Então, você que nos acompanha agora pelo Facebook, aí essa transmissão, aproveita e deixa aí o seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, o que você quiser para participar conosco, você pode, tá bom? Esse programa também é seu. E lá na nossa página de Facebook já tem muitas pessoas entrando ali, né, diretor? Diretor Bruno conosco. Ah lá, ó, Bernadette Luciano, Neuza Correia, claro que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo entre nós. Pois Jesus é uma pessoa, pois Ele vive e eu posso crer no amanhã. Quase que cantou isso ali. Aí, faltou cantar. Manda o vídeo cantando. Neuza de Jesus Carvalho, boa tarde. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aí já significa Jesus ressuscitou. Maria Vicentim Vaglieri, quando o apóstolo Paulo falou da ressurreição para os coríntios, eles não aceitavam, mas o apóstolo disse, se Jesus não ressuscitou, vocês continuam com os seus pecados, porque Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. Eu acredito na ressurreição. Olha que maravilha. A Thaís Silva, olá, boa tarde. Aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou porque Ele vive, viu, padre? Olha aí, ó. Maravilha. Coisa linda. Não tem teólogo alemão que roube o que Cristo semeou. Exato. Ô, padre, mesmo que alguém não faça experiência com Cristo, para dizer eu acredito, porque às vezes a gente vai por aquilo que nós experimentamos, isso não muda o fato histórico de Jesus ter ressuscitado. Não depende da sua experiência ou da nossa fé, Jesus ter ressuscitado. Sim, eu diria assim, que se uma pessoa ela não quer fazer da ressurreição de Cristo um dado da sua fé pessoal, ela, se for honesta com a capacidade humana de questionar, ela deveria, no mínimo, perguntar-se a respeito da pregação dos cristãos. Porque, como nós vamos enumerar aqui agora, existem algumas razões, não são só elementos de fé, existem elementos de razão que fazem ao menos o ser humano se questionar. A pessoa que ouve a mensagem cristã, calma lá, esse tipo de proposta religiosa, ela é absolutamente sem precedentes e sem nenhum igual posterior. Existem muitas mensagens religiosas, existem muitos ritos, credos religiosos, mas com esse tipo de proposta, é só o cristianismo, é algo singular. Padre Douglas, então vamos lá. Qual seria, né, a gente está elencando aqui, Drica, para nós, 10 razões. Padre, vamos começar a numerá-las e enunciá-las. Razão número 1 para acreditar na ressurreição de nosso Jesus Cristo. Number one. Então, a primeira coisa que nos leva a questionar é, com base nos evangelhos, que são os documentos mais próximos do fato da ressurreição, é que Jesus, que é a pessoa ressuscitada em questão, ele não se apresenta, a princípio, como um ser mitológico. Vamos pegar, por exemplo, algo muito próximo no mundo da mitologia que pareça soar com ressurreição. Existe um personagem mítico chamado da Fênix, um pássaro de fogo, poderoso, e justamente por conter poder, ele se desfaz, morre e ao morrer volta
da morte. Essa ideia de poder voltar da morte já era um seio, um anseio, algo contido no coração humano. Acontece que jamais era de se esperar fazer tanto sucesso a narrativa de que uma pessoa como Jesus voltasse à morte. Porque Jesus, além de ser uma pessoa que morreu, é uma pessoa que foi morta. Veja, não sei se você entende o que eu quero dizer. Foi morta. Alguém que se deixou amarrar, prender, humilhar, crucificar, ora, é uma pessoa absolutamente fraca. Sim. Alguém que não teve sequer poder para impedir a sua morte. Vai poder sair dela? E de repente, nós temos aí 2000 anos de uma mensagem que se sustenta, de alguém que, débil como nós, né? Débil no sentido de debilidade, né? De fraqueza. De fraqueza. Alguém que pode ser morto, alguém que sangra, não é uma fênix, não é um super-herói, não era uma fênix. Um homem como nós poder voltar da morte. Se a intenção fosse criar, já que no primeiro bloco nós vimos, né, que as primeiras comunidades talvez tivessem criado uma narrativa. Poxa vida, mas se você quer criar uma narrativa, você a cria no invólucro de marketing, vamos assim dizer. Você tem que vender o produto e você somente expõe qualidades dele. Então, o dado da cruz, da morte e cruz de Jesus, ofusca o da ressurreição. Como que pode ser glorioso e voltar da morte alguém que não só não impediu a sua própria morte, mas, detalhe, não impediu a sua própria morte da pior forma como um ser humano poderia morrer. A fraqueza de Jesus é um paradoxo. E, no entanto, o nome Jesus é o nome mais famoso do mundo. Olha, ou tem algo de sobrenatural, ou tem algo de outro mundo no meio da mensagem cristã, ou a loucura dos apóstolos é contagiosa, é pior que o Covid-19. Pior que o Covid. Então, o primeiro argumento é aquele que a gente pode colocar, a questão de que, humanamente falando, Jesus seria fraco, débil. Mas alguém vai dizer, padre, mas ele era Deus. Tá, mas a fé de que Jesus era Deus, até ela é posterior ao dado da ressurreição. Até aquele momento, era um galileu ali. Para se ter uma ideia, embora sempre tenha existido a fé, ao menos na divindade em Jesus, ainda que os judeus, por exemplo, tivessem dificuldades em reconhecer o próprio Jesus como Deus. Mas esse assunto ele virá à tona no cristianismo no século IV. Jesus é Deus ou não é? Até então, o que está aqui em discussão é se ele ressuscitou ou não, porque aqueles que o viram como homem, né? A primeira carta de São João deixa claro que ele manifestou-se na carne. Estamos falando de um ser carnal. Então, para aqueles que comeram com Jesus, andaram com Jesus, tocaram em Jesus, olha, cá para nós, Drica, se você perde alguém que você ama muito e chegam para você dizendo, olha, o túmulo, sei lá, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, do seu filho, está vazio. Você ia pensar que ele ressuscitou... tiraram para enterrar outra pessoa ali. Exatamente. Roubaram o corpo. Violaram o túmulo. Mas você não espera. Por quê? Porque aquele que viveu com você, comeu com você, sentou à mesa com você, você conhece essa pessoa. Por mais habilidades, capacidades que ela tivesse, uma vez morta, já não há mais nada ali que a possibilite sair dali. Então, tudo bem se ele fosse um super-herói, uma fênix, né? Se ele tivesse, sei lá, sumido e voltado, mas não, viram morto, e viram expirar, e viram sangrar. Ele provou a debilidade do seu corpo. Ele demonstrou essa debilidade. Pode um corpo assim voltar a viver? Então, é uma loucura mesmo. Não se encaixa num estereótipo de propaganda. E aqui eu quero entrar, se vocês me permitem, já na segunda razão.
né? Na segunda razão, que é desdobramento dessa. Não só a fraqueza da pessoa de Jesus, mas a fraqueza dos apóstolos. Veja, como chegou a nós a fé da ressurreição? A nossa igreja é apostólica, então nós cremos na fé dos apóstolos. Quem viu, quem tocou, quem sentou-se ou comeu com o ressuscitado foram os 12. E algumas outras testemunhas, né? Paulo cita que outros 500, viram o ressuscitado. E muitos desses ainda eram vivos. Ele cita isso na primeira carta aos Coríntios. Mas olha bem quem são as pessoas que estão levando adiante essa narrativa. Não tem nenhum Homero contando, né? De maneira nenhuma. Eu quero aqui, para explicar essa segunda razão, eu cito o comentário de Santo Tomás ao Evangelho de São João. Na introdução do comentário de Santo Tomás ao Evangelho de São João, ele diz assim, olha, você pode até não querer crer em milagres, mas você é obrigado a reconhecer que uma mensagem que foi pregada por analfabetos da Galileia, um grupo de mulheres, 2000 anos atrás, mulher não era absolutamente nada. Então, um grupo de galileus, mulheres, galileias também, judeus execrados, ou seja, os judeus os expulsaram, os romanos os perseguiam, os gregos não acreditavam. Eles eram a raspa do tacho da sociedade. E esse bando de analfabetos, pescadores, ex-cobradores de imposto, ex-prostituta, ex-tudo que não presta, levaram adiante uma mensagem que sobrevive a 2000 anos. Então, assim, você pode não querer crer em milagres, mas você tem que acreditar que isso aconteceu, porque isso é um fato. E crer nisso já é crer em milagre, porque isso é um milagre. Quantas pessoas com muita sabedoria e muita inteligência, né, possuindo muita capacidade, não conseguem ter a penetração social, o alcance social, em termos de discurso, que os apóstolos tiveram. Gente, o cristianismo é a maior tese, vamos assim dizer, né, para quem não tem fé, a maior tese religiosa da face da terra. Olha, Maomé, por exemplo, em relação ao Islã, Maomé era uma pessoa estudada. Ele era um chamado califa, né? Ele era uma pessoa da alta sociedade do seu tempo. Então, sociologicamente, justifica-se que uma mensagem vinda desse homem tivesse um alcance, se expandisse. Mas os cristãos, meus irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos falando de Pedro, que nem falar sabia. Nós estamos falando de João e Tiago, que eram soberbos, queriam um lugar, um à direita, outro à esquerda, nem sabiam o que estavam falando. Nós estamos falando de Tomé, que não cria em nada. Nós estamos falando de homens e mulheres absolutamente ignorantes para o seu tempo. Exato. E eles, que mal podiam dominar a própria língua, a própria cabeça, os próprios instintos, dominaram o mundo? Como você explica isso? Então, o argumento é a segunda razão, né? Os portadores da mensagem depõem contra ela, e mesmo assim ela sobreviveu. Essa é uma razão imensa. A mensagem está para além daqueles que a portam. Nós poderíamos parar aqui e já estava de bom tamanho, né? Para poder acreditar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem outras 8 ainda que nós vamos falar durante o nosso programa e você pode participar conosco. 19-3871-9620 é o nosso telefone. Liga, participe, deixe seu comentário, sua dúvida. Se você não está entendendo alguma coisa, pergunta, faz seu comentário. Aprenda agora, para você nunca mais duvidar. Além disso, estamos dando conteúdo, né? Para você poder também responder às pessoas que te rodeiam aí. Padre, terceira razão. Olha, a terceira razão ela é um link para diversas outras que são figuradas por essa. A transformação de Saulo, a conversão de Saulo. Veja, a conversão de Saulo ali no século I,
após a ressurreição histórica e após o início da pregação apostólica. Saulo, ele era um personagem famoso, conhecido como inimigo da mensagem, profundo inimigo da mensagem do Cristo ressuscitado. Perseguia, mandava prender, mandava matar. Atos dos Apóstolos 9, se não me falha a memória, deixa claro que ele era um dos que segurava, inclusive, as roupas, as capas daqueles que apedrejavam o diácono Estevão. Ou seja, ele endossava a morte, a condenação de cristãos. E, no entanto, terminou a sua vida morrendo pelo ressuscitado, defendendo que, de fato, Cristo ressuscitou. Escuta, é possível uma pessoa fazer esse giro diametralmente oposto se um fato não entra na vida dessa pessoa? Realmente, se for loucura, é uma loucura contagiosa, esse cristianismo, esse tal cristianismo, e precisa ser estudado. Porque Saulo é o emblema de muitos outros. O cristianismo, ele é forrado de mudanças de paradigma impensáveis, de pessoas que não dão a menor demonstração da menor possibilidade de mudar de ideia a respeito do ressuscitado, de repente, creem nele e começam a pregar a respeito dele. E é interessante, Padre Douglas, que não há para Saulo nenhum proveito tornar-se cristão, humano. Não há proveito nenhum, né? Ele que tinha sido da escola de Gamaliel, ele que era cidadão romano. Ele relatou, né? Eu sou isso. Ele perdeu tudo por causa... ele diz isso em Filipenses, que a Drica citou agora. Ele diz isso na carta aos Filipenses. Olha, por causa de Cristo, eu perdi tudo. Tudo virou perda. Então, ele era um fariseu, como o Fernando citou, né, da escola dos fariseus, escola de Gamaliel. Ele perde esse status. Ele era um cidadão romano, ele perde esse status. O único privilégio que ele consegue ter por ser cidadão romano é de não ser crucificado. Ele consegue ser decapitado. Olha que lindo, né? Foi o melhor privilégio que ele conseguiu. Então, o que explica? O que explica? Há um fato. Pessoas não mudam sem que fatos ocorram, sem que fatos não as convençam. E o que convence essas pessoas, segundo elas mesmas, segundo o próprio Saulo, segundo o apóstolo Paulo, é a experiência com o ressuscitado. Então, vamos lá. Há um fato aqui por trás. Né? Exatamente. Nós vamos partir para a quarta daqui a pouquinho, tá, Padre? Porque antes eu quero dar um recadinho aqui para você. Estamos em abril, já chegando na metade do mês, né? E daqui a pouquinho, o mês de maio está aí, o Shopping Católico, como sempre, ele pensa em você. Você não pode sair de casa para comprar aquele presente, né, carinhoso para sua mamãe, mas o Shopping Católico vai te ajudar. Olha só que coisa mais linda, essas gargantilhas aqui, ó, da Sagrada Família, tá vendo? Uma em prata e outra dourada. Jesus, Maria e José, olha só que coisa linda para você entrar no shoppingcatólico.com.br e adquirir para a sua mamãe. Ou ligar para nós, 19 3871 9620 é o nosso telefone, você pode pedir, vai chegar aí no conforto da sua casa tranquilamente. Além de tudo, eu digo para você, quando você adquire um produto do Shopping Católico ou liga para nós para adquirir um produto, como essa gargantilha aqui para os Dias das Mães, você está ajudando a Associação do Senhor Jesus. Você está ajudando a manter essa TV no ar, sabia? Então, na hora de escolher onde comprar o presente para a sua mamãe, shoppingcatólico.com.br ou 19 3871 9620. Ela vai ficar feliz, vai um presente aqui nosso, tá bom? Já já a gente volta aqui no Brasil Cristão, vamos fazer um intervalo, você aproveita, liga para nós e já voltamos.